Campo das Artes. Cultura no ar. Literatura, artes visuais e música. Campo das Artes. Cinema, teatro, dança e outras expressões. Campo das Artes. Apoio Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Não sei de onde veio que o doente começou a ser paciente, tá certo? Então, o doente passou a ser uma criatura que não foi lá para pedir ajuda, mas foi lá para ter paciência para ser atendido como pudesse ser atendido. Ninguém pensa que paciência é uma coisa que tem de ser de todo mundo, inclusive do médico. Olá, começa agora mais uma edição de Campo das Artes, o programa que conecta as expressões artísticas e culturais ao campo, e nós temos o prazer de receber mais uma vez em Campo das Artes a professora, a médica, pesquisadora Diana de Benedetto Pozzi. Diana é autora do livro Conversando sobre Medicina, uma arte em extinção. Professora, muito obrigado pelo seu retorno aqui a Campo das Artes. É um prazer recebê-la novamente no programa. O prazer é todo meu. Professora Diana Pozzi, eu gostaria de, a exemplo do que eu fiz na edição anterior que a senhora participou, gostaria de ler um trecho e já mencionar que nessa edição eu vou aludir a diversos capítulos do seu livro, vou pedir para a senhora discorrer a respeito deles. Mas, aqui no caso, eu vou ler um trecho do que os leitores podem encontrar no capítulo Afinal, o que somos? É uma indagação que a senhora faz. Então, a senhora escreveu assim: é interessante lembrar que, sempre que são referidas as partículas se atraindo de alguma maneira para formar átomos e molécula, aparentemente se exclui que os seres também são assim constituídos. Fica cada vez mais patente que o que existe é uma diferença entre as misturas de partículas e que as misturas que constituem os seres são composições diferentes daquelas que formam o material com que se constrói computadores. Nestes são produzidas reações matemáticas que são traduzidas de diferentes formas. Entretanto, algo muito diferente acontece com os seres, e não só os seres humanos. Continuando. Os seres não têm a exatidão matemática, têm emoções, e essa qualidade dificilmente será adquirida por um computador, muito embora esta ideia já esteja sendo apresentada na literatura e nos filmes de ficção científica, e alguns acreditam que isso possa vir a acontecer. A senhora acredita, professora? Eu realmente não acredito. E já pelo simples fato de não entender como todo mundo acredita em Big Bang e outras situações, mas não explica como as partículas, a física já mostrou que existem micropartículas que se juntam e ninguém sabe como se juntam, com esses quarks, e como eu viro uma pessoa e um outro conjunto de partículas vira um alface. Tá certo? Então, na hora que a gente conversa com os colegas das áreas e que defendem a ciência acima de tudo, não, é a biologia que explica a evolução e os enzimas, e os genes e as mudanças, e o enzima que... mas não explica por que forma
diferenças. E essas diferenças estão aí, são patentes, fazem com que a gente tenha sentimentos, animais tenham sentimentos, plantas também têm sentimentos. É só ver as plantas em casa que, escutando uma boa música, crescem muito melhor. Então, se você ficar muito histérica e brigando com uma, a planta morre. O gato, o cachorro também tem as mesmas sensações. Enfim, é alguma coisa que, até onde eu saiba, um computador até hoje não reagiu às minhas emoções mais fortes. Tá certo? E não acredito que vai reagir. Agora, minhas plantas e meus gatos, eles têm reações emocionais, assim como eu tenho reações emocionais e todo mundo tem reações emocionais. Só que ninguém aceita a importância dessas reações, tá certo? E ninguém explica por que somos como somos. Todo mundo nega, do século passado para cá, todo mundo não, alguns negam, que haja uma origem, vamos dizer, divina, alguma força diferente e que faça com que haja diferenças e não só coisas iguais, certo? E, ao mesmo tempo, nós aprendemos que existem coisas sólidas, coisas líquidas e coisas gasosas, mas não conscientizamos que as moléculas são todas dependentes de uma energia eletromagnética juntando as diferentes partículas. E que, portanto, essas energias que nos envolvem devem atuar em cima de todas essas moléculas. Quer dizer, não é que elas vão atuar só em cima do fio elétrico ou, sei lá, destruindo pedras ou com ultrassom e coisa parecida. Elas atuam também sobre a gente, porque nós somos partículas unidas por energia eletromagnética. Assim como o microfone aqui e outras coisas também são. Basicamente, não somos ninguém exatamente sólidos. Somos seres, enquanto que aparelhos são aparelhos. E a senhora mencionou o Big Bang, mencionou a presença de Deus. Como é que a senhora, digamos assim, poderia falar a respeito desses aspectos, que são particularmente do aspecto religioso, e dessa dicotomia que me parece que agora já até encheu um pouquinho a paciência, ficar insistindo na ideia de da necessidade prévia de um antagonismo ou de uma diferenciação expressiva entre religiosidade e a ciência. Como é que a senhora se situa nesse conjunto de observações? Eu me situo com alguém que tem muitas perguntas. Afinal, até como pesquisadora, eu vou de pergunta para pergunta, para pergunta, para pergunta, mas que cada vez mais percebe que existe alguma coisa maior do que todos nós, para fazer essa diferença entre, sei lá, os seres, as coisas, o que seja. Afinal, nós somos seres superiores, aleluia, glória, mas nós conseguimos produzir água? O que fazemos com o petróleo além de queimar? Produzimos petróleo? Para semear uma planta, nós criamos uma planta? Algo mais acontece, tá certo? Então, a nossa super força, nosso super poder, nós, os deuses humanos, não somos exatamente grande coisa. Essa é a minha ideia. Então,
tende a haver uma energia, uma força maior. E é pena que todas as religiões existentes no mundo inteiro, nas diferentes faixas, reconhecem que existe alguma coisa a mais. Qualquer indígena do hemisfério norte, hemisfério sul, qualquer um reconhece que existe algo a mais, sempre reconheceu. Só os mais modernos humanos que pretendem que a máquina e o conhecimento científico sejam superiores a tudo isso, mas aparentemente não estão conseguindo provar coisa nenhuma, fora que uma enzima estimula a proteína que estimula a enzima que estimula... E daí? Tá certo? O Big Bang fez pum, e depois do pum, juntou as coisas como? Fora que a partir da onde o Big Bang é uma massa hiperconcentrada e aquilo outro, meu Deus do céu, mas olha que concentração. Concentração, aí explodiu tudo e fazendo coisas diferentes. Olha só que maravilha. Por que fez coisas diferentes? Exatamente, Tá certo? Então, agora, como obviamente precisamos acreditar em alguma coisa, atualmente a gente inventou que a ciência é tudo. Então, a ciência é a verdade e, com isso, aquilo que não é cientificamente comprovado, a gente vai dizer que não existe. E, para comprovar, precisa o quê? De estatística. E a estatística serve para quê? Serve para mostrar que alguma coisa é mais habitual que outra. Não serve para mais nada. Tanto que quem começou a estatística foi o Gauss, lá com a curva de Gauss, mostrando que aqui é normal, aqui é normal, aqui é moda, aqui é normal. Tá certo? Ele mostrou só isso. Então, você tem diferenças, tem uma maioria que faz isso, uma maioria que faz aquilo, e se você for um bom usuário de programas de estatística, você faz verdades que você quiser. Aliás, quando eu estava nos Estados Unidos, eu assisti mais de uma conferência com os professores mostrando como, usando a estatística, se provava que tal método era melhor que o outro, quando não era. Tá certo? E isso se vê nas publicações, inclusive, como mostra a Angel, num livro dela sobre publicações e as falhas provando que isso é melhor que aquilo. Eu escolho o grupo que eu quero e aí eu crio uma verdade. Não precisa ser um fake news, é mentira mesmo. Professora Diana De Benedetto Pozzi, autora de Conversando sobre Medicina, uma arte em extinção. Professora, como é que a senhora se situa, isso de um ponto de vista evidentemente pessoal, como é que a senhora se entende no ambiente da medicina, da ciência? Porque, inclusive no programa anterior, a senhora falou muito sobre a ideia de conversar com os pacientes, a escuta, ouvir as pessoas. Pode parecer muito até, de certo modo, simplório, mas essa habilidade da escuta, que hoje, inclusive, ela tem uma relevância adicional de quem a pratica sistematicamente, que é de não perder a paciência. As pessoas são muito impacientes hoje, né? Enfim, esses aspectos que a senhora já mostrou, que são os da sua experiência, de que certamente a senhora ali sempre se sentiu muito à vontade. Então, indo um pouquinho, eu não sei se para frente, se para o lado, mas enfim, então, numa outra perspectiva, como a senhora se situa no ambiente da ciência e da medicina? Aparentemente tem alguma coisa mudando, tá certo? Mas no tempo que eu estava em atividade prática,
eu me sentia meio fora do ninho. Então era uma criatura meio diferente, ensinando, mas a maioria era diferente. Agora está começando a aparecer uma medicina diferente chamada Slow Medicine, que seria a medicina de conversar. Eu só tenho contra que não tem de ter duas medicinas, tem de ter uma medicina única para todo mundo. Porque até o nome Slow Medicine parece uma medicina devagar, coisa que a outra seria uma medicina não devagar. Sim, sim. Tá certo? Mas essa seria uma de conversar. E aparentemente mais de um grupo está começando a conversar mais, enfim. Até eu acho que vai muito em cima do custo que não conversar implica. Uhum. Você não conversa, você tem de pagar exames, etc, etc. O paciente tem de pagar. Então, nesses serviços que estão aparecendo, como os doutores que têm grupos que fazem ambulatórios, como é doutor médico, uma coisa assim, e que eles conversam mais e, pelo que eu saiba, pedem menos exames. E a consulta é mais barata. Tá certo? Que convênio, ele pede exame porque ganha no exame. Tá certo? E a consulta para o médico é barata e para o exame é cara. Mas o convênio está ganhando. Então você vai ser um mau médico para o convênio se você não pedir exame. Então você tem de pedir exame. Uhum. Tá certo? Então, em cima desse custo, e até de se perceber que conversar é importante, afinal, em todas a literatura está começando a aparecer a importância de conversar, nos autoajuda mostra a importância de conversar, Uhum. de saber ouvir, que é até mais importante do que eu estou fazendo, saber falar. Você está ouvindo mais do que eu e você está se divertindo mais do que eu. Estou sendo privilegiado, né? Está se divertindo mais do que eu. Mas ouvir é, sim, fundamental. E o paciente falar, para ele é bom. Tanto que até eu comento no livro de como o paciente, a maioria dos 90% dos pacientes que vai a médico vai procurando um lugar para conversar. Porque até a sociedade que a gente vive é de pouca conversa. Sim, sem dúvida, Tá professor. certo? Claro, cada vez mais isolada, né? Cada vez mais isolada. Se procurar um psiquiatra, como alguns faziam antigamente, o amigo pago, que nem chamou um aluno de uma escola inglesa, o próprio psiquiatra, nessa altura, dá um medicamento e só. É. Então, se eu tiver problemas tipo alucinação ou imaginação excessiva, aí pode ser que o psiquiatra me ajude em alguma coisa, mas se eu não tiver problemas com reagir a situações traumáticas, vira e mexe, o psiquiatra só faz dizer, olha, tá, um antidepressivo. Certo? Não vai te orientar em coisa nenhuma. Professora, eu tenho uma ideia, inclusive fruto de problemas pessoais, físicos, né? Sofridos até recentemente, tudo, que me levaram à seguinte ideia. Da unha encravada a um transplante, a um acidente sério, etc., todas essas situações que levam, seja as inúmeras centenas de situações que podem levar uma pessoa a procurar um médico, procurar o atendimento médico, ali eu acho que na entrelinha de cada situação específica está uma coisa que é natural do ser humano, que é o medo da morte. E só por essa suposição, não estou dizendo que é exatamente isso, mas foi algo que me ocorreu. Só por essa possibilidade, a ideia do diálogo médico, ela é
virtualmente essencial, ela é imprescindível, não dá para se lidar com uma pessoa que está procurando ajuda e de ela ser, digamos, medicada ou ser tratada com uma ideia assim de um praticismo absurdo, né? Eu acho que o erro começa até numa palavra que você usou mais atrás, numa outra questão, paciência. Não sei de onde veio que o doente começou a ser paciente, tá certo? Uhum. Então o doente passou a ser uma criatura que não foi lá para pedir ajuda, mas foi lá para ter paciência para ser atendido como pudesse ser atendido. Ninguém pensa que paciência é uma coisa que tem de ser de todo mundo, inclusive do médico. Tá certo? Então, o doente, que mesmo que seja uma doença imaginária, que tenha ido lá só para... Não é nem imaginária, eu estou me sentindo mal. É o que você está sentindo. Eu estou querendo conversar e eu estou com dor no cotovelo porque briguei com a namorada. Cai fora, não é comigo. Não é bem assim, né? Uhum. Eu tenho de conversar e dizer, aí, calma, meu senhor, a coisa é assim, assado. E não simplesmente dizer... isso vai embora porque você não tem problema, toma aspirina e cai fora. Tá certo? O senhor ou a senhora é um estorvo. Cai fora. Então, o doente que pensa estar doente, às vezes não está doente, às vezes ele está só com medo de estar doente, está precisando de uma conversa, de um carinho, e ele aí é capaz de ficar doente. Exatamente. Tá certo? Porque ele está precisando de uma conversa. Agora, se ele está com medo, a unha encravada pode virar um tumor, ou a dor de cabeça pode ser um tumor de crânio, tá certo? Isso tem de ser conversado, examinado, dizer, olha, não é nada disso, ou não, precisamos fazer tal exame. Mas não é sempre que precisa do exame. Apesar que eu já pedi biópsia para uma criatura que estava tudo bem, aluno de medicina, absolutamente neurótica em cima de um gânglio que era, obviamente, um gânglio de garganta, e ele achava que era tumor. Então ele tanto fez que para tirar a teima, fizeram uma biópsia, para ele ver que ele não tinha um tumor. Ele só tinha de tratar o dente. Era simples, tratava o dente e resolvia o problema bonitinho. Uhum. Mas isso, não, então vai, tira. Então você precisa ter uma certa cintura para o que seria melhor fazer, o que seria melhor não fazer. Tá certo? Mas isso você só vai ter a cintura se tiver conversa. Claro, claro. Se inteirar da situação. Né? Professora, pesquisadora, médica Diana de Benedetto Pozzi, autora de Conversando sobre Medicina, uma arte em extinção, uma publicação da Musa Editora e o tema da nossa conversa aqui em Campo das Artes. O programa Campo das Artes conta com o apoio da Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Você acompanha o programa Campo das Artes pelo elcanal.net, através do aplicativo gratuito Rádiosnet, às quartas-feiras, 5 da tarde,
sábados e domingos ao meio-dia e às segundas-feiras às 9 da noite. Tem mais! Todas as edições estarão disponíveis para você internauta pelos nossos podcasts através dos aplicativos Spotify e SoundCloud. Além disso, estamos no YouTube e no Facebook. Nosso e-mail é campodasartesoficial@gmail.com. Repita: campodasartesoficial@gmail.com. Campo das Artes, cultura no ar. Produção e apresentação: Jorge Vasconcelos. Me cansei de lero-lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais saúde. Me cansei de escutar opiniões de como ter um mundo melhor. Mas ninguém sai de cima, nesse shopping não molha. Eu sei que agora eu vou é cuidar mais de mim. Você acompanha Campo das Artes e acompanha a entrevista que estamos realizando com Diana De Benedetto Pozzi, que é pesquisadora, médica, professora e autora do livro Conversando sobre Medicina, uma arte em extinção. Professora Diana, ao capítulo aqui, agora eu gostaria muito de poder mencionar vários capítulos do seu livro e pedir à senhora uma abordagem a respeito deles. Então, o capítulo intitulado Sobre o Progresso, o Aumento de Agentes Cancerígenos e o Reconhecimento de Anticancerígenos Naturais. O que diz esse capítulo, professora? Claro que resumidamente, né? Tem de resumir, bem resumido. Houve uma época que eu estava empenhada em estudar a incidência de linfomas e como eles aconteciam, e mostrando que o estímulo antigênico fazia linfoma em animais. E aí foi apresentar isso numa conferência num congresso de hemato aqui no Brasil, de hematologia aqui no Brasil, e o professor do Ceará fez um comentário, o professor Murilo, fez um comentário de que, obviamente, se a gente fosse considerar coisas que davam câncer, a gente não ia poder comer mais. Quer dizer, impactante, né? Isso foi até antes do capítulo do Bush, que eu não queria mais comer brócolis. Uhum. E na medida que a gente vai aprendendo e lendo as coisas, quer dizer, tem um monte de literatura mostrando coisas que causam câncer experimentalmente. Se a gente prestar atenção, tem. Nessa sala nós temos fatores cancerígenos que nem essa energia eletromagnética desses fios aqui. Uhum. E dos fios que estão por aí. Tá certo? Celular tem energia eletromagnética. Uhum. Então, todos têm energia e todos podem causar algum problema. Já foi demonstrado isso há uns 10 anos atrás, se publicou o livro, que a energia eletromagnética pode fazer aumento de incidência de leucemia de criança e de linfoma de adulto. Isso, inclusive, no Brasil, numa população do Rio de Janeiro, a gente assistiu uma conferência em que o apresentador da Light mostrava que o linfoma acontecia com frequência na turma que trabalhava na Light do Rio. Sendo que os americanos mostravam... Não, no mundo inteiro se mostrava a incidência de leucemia linfóide aguda. O linfoma não Hodgkin é o equivalente no adulto. Então, existe um aumento de incidência realmente. Cancerígenos se mostra de todo jeito
em todas as coisas, no ar que a gente respira, principalmente no ar que a gente respira. Tá certo? Tem tudo que é porcaria de derivado de petróleo, etc, etc. Então, na comida que você come. Então, você pensa nos agronegócios, nos tóxicos. Então, tem a turma que agora cultiva, mas onde você encontra uma água realmente limpa? Em lugar nenhum. Então, e eles estão molhando as plantas com o quê? Tá certo? Então, sendo que na água você pode encontrar o que? Hormônio, pode encontrar antibiótico, pode encontrar de tudo. Mas não tem água limpa, não tem mais. Onde você encontra aquela água sem gosto, sem cheiro, sem... Não encontro. Então, eles estão indo lá, não, estão fazendo comida limpa. Em termos, cadê a água? Eles não estão pondo inseticida ou coisa parecida, mas estão bebendo água. A água que nós bebemos tem cloro. Tudo que nós fazemos tem alguma coisa que, se a gente pensar, não está mais vivo. Está com câncer. E isso tanto é fato que, há uns 20 anos atrás, eles descobriram um método chamado PCR, Protein Chain Reaction, em que se mostrava o aparecimento de mutação e que seria o diagnóstico precoce de câncer. Então se começou toda uma histeria, não tem uma celulinha, então vamos fazer prevenção, vamos tratar. Besteira. Se mostrou que uma celulinha não faz verão, tá certo? Então, só se mostrou com essa coisa que, na medida que os anos passam, eu não vou dizer que nós vamos envelhecendo, né? As mutações vão acontecendo e vão sendo mostradas por essa técnica. Então, tem mutação que pode me dar uma leucemia, tem uma mutação que pode me dar um melanoma, tem uma mutação que pode... mil coisas. Tá certo? Afinal, eu não sou mais exatamente jovem. Então, tem 1000 mutações que podem acontecer. Só que eu estando bem de saúde, essas mutações não vão progredir. Tá certo? Essas mutações ficam lá quietinhas, como numa... Eu não tenho nenhuma pinta aqui visível. Tá certo? Estão lá, mutadinha, bonitinha, mas sossegada. Agora, se eu começar a ficar expondo no sol, no ultravioleta, bonitinho, que é imunossupressor, aí ela pode ficar esperta. Agora, se eu tiver alguma alteração imunológica em cima das minhas emoções, também a mutação pode ficar esperta. Sim. Tá certo? Então, esse negócio de que todos esses cancerígenos têm de ser proibidos, então você tem de parar tudo que nós estamos fazendo. Esquece os aparelhinhos bonitinhos que nós estamos usando. Vai comer... não sei nessa altura se tem alguma ilha isolada que tem água limpa. Muito bom. Você acompanha Campo das Artes e a entrevista com a médica Diana de Benedetto Pozzi, autora de Conversando sobre Medicina. Professora, aqui eu separei vários outros capítulos. Eu vou pela ordem aqui que eu coloquei aqui como lembrete do seu livro. O capítulo Evolução do Atendimento Médico. Eu acho que ele, por tudo que a senhora já discorreu a respeito da parte emocional, de hoje da parte assim, um tanto fria, talvez, ou mecanizada desse atendimento. Então, acho que tem vários aspectos que a senhora já, tanto no programa anterior quanto hoje, já mencionou desse relacionamento, que ele não é, digamos, pacificado, sobretudo para a pessoa que está com algum problema, com alguma doença. Mas o que é esse capítulo aqui no seu livro? Eu tento mostrar como a coisa está evoluindo para a tecnocracia e não deveria estar evoluindo
para exclusiva tecnocracia. É tão veemente assim essa evolução, professora? Eu acho que é bastante importante. No que se observa. Tudo bem, eu não estou na prática médica atualmente vendo o que está acontecendo nos hospitais de ponta, onde se tem toda essa tecnologia à disposição. Tá certo? Mas do que a gente escuta, pessoas que estão tratadas, tá certo? A tecnologia está sendo fundamental. E o diálogo está sendo secundário. Tudo bem, tem muita gente que tem essa crença que a tecnologia é fundamental e o diálogo é secundário. Então, por isso que, não, eu vou lá, eu pago e eu estou bem. Tá certo? Mas isso aí, não sei se está dando algum resultado positivo exatamente. Como eu chego a referir, não sei se nesse capítulo ou no outro, a população está ficando mais velha e cada vez mais velha. E esse avanço na idade, no começo deste século, apareceram publicações mostrando que não seria em cima da tecnologia, mas em cima da medicina complementar que estava dando atenção aos pacientes. Tá certo? Então, principalmente idoso. Idoso não vai fazer 1 milhão de exames. Idoso vai lá, faz alguns exames e conversa mais. Tá certo? E foi mostrado até em trabalhos científicos que até porcarias que não prestam para coisa nenhuma e que estão dadas para paciente que acredita no tratamento. O chamado placebo. Não, nem placebo. Tinha um que... Porcaria. Que não chamava porcaria. Até chamava Leatril, se eu bem me lembro. E que a turma tomava e ficava melhor. Tá certo? Então foram fazer um estudo em cima disso. O que acontecia? A turma conversava. Tá certo? Quando dava o Leatril. Tinha de dar um toque de beleza no Leatril, então vai e conversa. Enquanto que a turma que dava só medicação ortodoxa, sem conversa. E essa turma do Leatril é melhor. Tá certo? Assim vai também, provavelmente, para o idoso, que vai lá, geriatra conversa mais, tá certo? Então, vai conversa, vai um trato mais humano, vamos chamar assim, tá certo? E a coisa anda melhor. Então, isso foi no começo desse século que se mostrou, não, provavelmente a longevidade está crescendo em cima dessa população que procura complementar, que está dando alguma coisa a mais para eles. Então, essa evolução das coisas, eu acho que está razoavelmente patente, tanto que naquela altura o governo era o Clinton, a Hillary Clinton, que principalmente estava envolvida nisso, começou a patrocinar medicina complementar com apoio do NIH, fazendo pesquisa. E a coisa estava progredindo. Mas aí saiu o Clinton, entrou a indústria do petróleo e acabou a alegria, né? Diminuiu. Se não acabou, diminuiu bem a alegria do povo. Então precisamos vender petróleo, precisamos vender fármaco, precisamos vender reagente, precisamos vender material de aparelho, e vai para frente em cima dessas coisas, e não daqueles que até as seguradoras americanas estavam felizes, porque o seguro e o tratamento era muito mais barato. É muito mais lucrativo para eles, inclusive. Essa situação é semelhante, ela contém semelhança com a situação aqui do Brasil, que também
as pessoas estão realmente tendo uma vida mais longeva? Talvez, não tenho assim eu não conheço, né, não conheço nenhum estudo mostrando, sugerindo isso, tá certo? Mas provavelmente que isso está acontecendo porque também no Brasil esse tratamento complementar está aumentando, tá certo? Então as conversas estão aumentando e isso deve estar colaborando, mas não conheço nenhuma literatura em cima de que isso esteja realmente acontecendo. Campo das Artes, a presença de Diana de Benedetto Pozzi, médica, autora de Conversando sobre Medicina, uma arte em extinção. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia. Raiva, rubéola, tuberculose, anemia. Rancor, cisticircose, cachumba, difteria. Encefalite, faringite, gripe, leucemia. Professora Diana, aqui um novo capítulo. E com um título assim, bastante instigante, como todos os outros. O título é Buscar Novos Caminhos ou nos ater a dogmas? Decididamente é a pergunta que eu acho que todo mundo tem de se fazer. Estamos no caminho certo? Ou parece que não, está tudo errado. A medicina não está servindo para todo mundo. A população não está feliz. Suicídio aumentando. Principalmente com jovens. Esse quadro que a senhora está relatando é um quadro específico do Brasil ou ele é mais amplo mundialmente? A impressão que eu tenho é que é mais amplo mundialmente, não é só nosso. Afinal, desde que apareceu a globalização, o problema ficou praticamente comum de todo mundo. E tanto que foi o Giddens, né? Anthony Giddens, que escreveu que a globalização provavelmente vai fazer simplesmente um retorno à aldeia global e, enfim, vai ser uma desgraça completa. Mas a gente está vendo, quer dizer, está todo dia no jornal e agora tem até o mês do suicídio, apoiar as crianças que estão se suicidando. Entende? Da depressão, né? Do suicídio. É da depressão. E crianças estão se suicidando, adolescentes estão se suicidando. Não é dizer que tem só aquela indiferença pela vida nos jovens que estão se matando adoidado, ou por droga, ou por que seja, mas tem muito adolescente que está desesperado. Quer dizer, algo está errado nesse mundo. Tá certo? E não é uma questão de simplesmente eu vou dar uma medicação. Até o Damasio diz, não adianta dar medicação, precisa procurar a causa. E qual é a causa de estar todo mundo em desespero, em depressão, no que seja? Qual é a causa a desigualdade, que nem diz o Giddens, está crescendo adoidado? O próprio Piketty comenta do crescimento da desigualdade. Tá certo? Isso está acontecendo, todos nós estamos sentindo. No mundo inteiro, não é só no Brasil. Tá certo? É crescente. O dinheiro do mundo está na mão de menos de 1%. Tá certo? Não é só no Brasil, vem no Brasil. O Brasil está até aumentando o nível de emprego. Isso estava no jornal de ontem, se não me engano. Tá certo? Aumentando o nível de emprego. Agora, alguma coisa está acontecendo que a desigualdade está crescendo e crescendo e crescendo. A ansiedade tem a chamada doença do século. Qual é? Depressão. Tá certo? Doença do século. Quer dizer, algo está errado, algo
tem de ser mudado, seguramente. E isso cabe a nós mudarmos. Começar a pensar no que está acontecendo, como fazer para mudar. Quer dizer, qual a causa de tanto, eu diria, desamor? Ninguém mais está cuidando de ninguém, ninguém está mais interessado em ninguém. Todo mundo interessado no próprio umbigo, se é que está cuidando até do próprio umbigo. Todo mundo comprando, consumindo. Para quê? Qual a finalidade de tanto consumo? O que você faz com tanto consumo? Só mostra para o vizinho que você é proprietário? Ninguém está mais feliz por causa do consumismo. Ninguém está mais sociável por causa do consumismo. Muito pelo contrário, estão mostrando que com todos esses aparelhinhos que nem os smartphones, o mundo está cada vez mais se fechando, as pessoas cada vez mais isoladas. Tá certo? Ninguém mais está amando ninguém. Antigamente, pessoas se aceitavam mais, casamentos permaneciam. Não, era por causa da questão religiosa. Não, não era isso. Pessoas aceitavam mais o erro da outra. Agora, qualquer coisinha já... Não tolero mais. Então, algo está muito errado nessas coisas que estão acontecendo por aí. Tem de haver uma mudança no contexto. Então, aquela coisa de que você vê no Conselho Regional de Medicina, cursos de humanização da medicina, Faculdade de Medicina, cursos de humanização da medicina. Quer dizer, aí vem o aluninho da gente e diz, para que aula teórica se na prática não tem nada disso? Uhum. Tá certo? Bem, tranquilamente, não tem nada disso. Então fica até a pergunta, é a medicina só que está desumana ou é a sociedade toda que está desumana? Uhum. Quer dizer, o que é? Ou então a humanidade seria essa coisa horrorosa, tão horrorosa que todos nós estamos gostando de ter cachorrinhos, gatinhos e outros bichinhos e achando que eles são melhores que os humanos. Sim. Tá certo? Não, eles são melhores. Então, criatura mais doce que minhas gatinhas, conheço poucas. Essas mudanças a que a senhora alude, elas desestabilizaram muito, né? Tem um impacto das inovações tecnológicas, comportamentais, etc., que é mais ou menos as revoluções anteriores, a Revolução Industrial em suas diferentes etapas, tudo isso é racionalmente pensado. Você pode expor situações, o que motivou aquilo. Agora, o mal-estar, a desestabilização, de você não encontrar o seu lugar, aí isso eu acho que está cada vez mais comum, mais amplo. Não, se a gente pensar que nesses últimos 50 anos, com o aparecimento da informática, a única coisa que apareceu com a informática foi a informação. Então, eu sei que ali a coisa é melhor. Então, eu quero ir para lá, eu quero ter aquilo, eu quero. Aquilo que eu tenho não me satisfaz, eu quero o que o outro tem. Por isso que eu até cito aquele pôster do Snoopy. Do Schultz, do grama do vizinho. Sim. E que me ocorreu que ele foi muito esperto, porque quando eu estava lá eu vi que a criança americana começa a aprender o amor à pátria nos quadrinhos. Então ele naquela época fez o verdinho lá. No livro não está verdinho. Uhum. A grama do vizinho é mais verde porque é artificial. Tá certo? Mas não é o que a turma, quando não tem a informática, tem o smartphone, então a turma do interior da África, do interior da Ásia, do interior do Brasil, vai aprender o quê? O que está no smartphone. Eu preciso ter aquilo. Eu preciso comprar.
Tá certo? Então é com isso que tem aqueles grandes êxodos. Eu quero sair do meu país, quero ir para o outro. Então a gente cansa de ler sobre a Europa, onde a turma sai de países não tão bem desenvolvidos para ir para a Europa, para ir para a Finlândia, para ir para a Noruega, para a Suécia, e lá serem praticamente escravizados, porque foram para lá em cima de sonhos, não tem como se manter e tem de se prostituir. Isso a gente cansa, tem até filme mostrando essas situações, que a ONU tem de participar para diminuir a escravidão dessas pessoas. Né? Isso fora a escravidão que existe ainda em países que nem a África, que tem aquelas guerrinhas eternas entre eles e quem perdeu vira escravo. Tá certo? Vai lá ser escravo. Ou aquela turma que vai para o Oriente para construir aqueles prédios maravilhosos que tem por lá, como mão de obra barata. Em Dubai? Em Dubai, inclusive. Mão de obra baratésima. E que, enfim, que nem os trabalhadores no Brasil que vinham para trabalhar em fazendas, tá certo? Aí eram obrigados a fazer compras na loja do patrão e ficavam praticamente escravos. Lá no Dubai faz a mesma coisa. Então, praticamente a escravatura está em plena moda no Brasil, no mundo inteiro, né, no Brasil. Está em plena moda em cima de eu preciso ter. Preciso ter por quê? Me faz mais feliz? Eu assisti um filme de uma diretora mongol, que era sobre camelos também choram, uma coisa assim. E lá tem um extra, uma entrevista dessa diretora mongol, que é da Mongólia, daquele país meio desértico, que a turma ainda vive em locais isolados. E ela dá uma entrevista, quer dizer, eu vou para a Alemanha para produzir, para fazer o filme, né? Porque a única vantagem que lá tem é o shopping center. Mongólia é muito melhor. E na Mongólia, teoricamente, a vida seria muito pior. Sim. Tá certo? Então, mas todo mundo sai para procurar aquilo que o vizinho tem. E isso eu acho que, posso estar errada, mas é o grande feito de alguns senhores que nem o George Soros e o da Microsoft. Né, que, o Zuckerberg? Não, Microsoft não. E também o Zuckerberg. O Bill Gates e o Zuckerberg, que eles vendem o quê? A necessidade de comprar. Tá certo? O Soros vende a necessidade de ter e a necessidade de defender o meu grupo. Então, tem os grupos de defesa da mulher, o grupo de defesa da sexualidade, o grupo do não sei o quê, mas não tem mais um espírito coletivo, tá certo? Tem a necessidade de comprar, de ter o meu grupo, e de me adequar ao meu grupo, e nesse grupo que eu tenho de ser adequado, eu tenho de aceitar isso, aquilo, não importa se eu acredito ou não nisso, aquilo, mas eu tenho de aceitar, senão o grupo não me aceita. Se o grupo não me aceita, eu sou um pária. E eu não quero ser um pária. Então é uma coisa, me parece bem complicada, que tem de ser repensada. Sem dúvida. Conversando sobre medicina, uma arte em extinção, é o título do livro da nossa convidada desta edição de Campo das Artes, Diana de Benedetto Pozzi. Professora Diana, nós estamos caminhando para o encerramento desta edição. Eu gostaria de ouvir uma palavra sua a respeito da sua expectativa com o lançamento de Conversando sobre Medicina. Eu sou uma pessoa normal, então espero que seja um sucesso, que todo mundo queira ler e acha que sejam questões importantes a serem discutidas. Porém, ao mesmo tempo,
Eu sei que questionar não está exatamente na moda. Está na moda mais aceitar as coisas como vêm. Não importa se sejam boas ou ruins, são fake news, sejam o que sejam. Então, aceitar tudo como vem. Quero manter a esperança de que as pessoas comecem a ler, comecem a gostar e comecem a se perguntar sobre coisas. Não precisam concordar com as coisas que eu estou escrevendo, mas simplesmente pensar e repensar um mundo de coisas. Afinal, teve alguém, que era um pensador judeu, se eu bem me recordo, que disse, não, você não convenceu ninguém se você os calou. Agora, se você fez perguntar, aí é outra coisa. Então, a minha esperança é que pessoas se perguntem e que venham a gostar do livro. Isso eu acho que faz parte da natureza da gente querer que gostem do filho da gente, né? Ter essa expectativa, né? Já o fato de eu ter sido convidada por você me dá uma esperança. Muito obrigado, professora, médica, pesquisadora Diana de Benedetto Pozzi, autora de Conversando sobre Medicina, uma arte em extinção. É uma publicação da Musa Editora e foi o tema da nossa conversa com a professora Diana, que fez a gentileza de voltar aqui a Campo das Artes para essa nova conversa. Professora, muito obrigado mais uma vez. E mais uma vez foi um grande prazer recebê-la. Sucesso para o livro. Obrigado. Esta edição de Campo das Artes fica por aqui. Campo das Artes volta na próxima quarta-feira, a partir das 17 horas, com uma nova entrevista. Até lá. Campo das Artes. Produção e apresentação, Jorge Vasconcelos. Campo das Artes. Apoio, Unibis Cultural, o hub da cultura, do empreendedorismo criativo e das causas sociais na cidade de São Paulo. A Unibis Cultural tem uma programação diversificada para você que busca um espaço de reflexões, debates e trocas que preparam a cidade para o futuro. Siga a Unibis Cultural nas redes sociais e fique por dentro de tudo o que acontece na casa. Campo das Artes. Cultura no ar.